Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Bíblia, o livro mais vendido e um dos mais influentes da história da humanidade, é também uma fonte de mistérios e intrigas. Entre as suas páginas encontramos histórias de fé, coragem e redenção. Porém, algumas passagens são envoltas em sombras, narrativas incompletas que deixam perguntas sem respostas, o que faz um certo sentido. Tida como a palavra de Deus, somente nos foi revelado o que ele quis. Eu sou André Pimenta e você está no canal Fatos Desconhecidos. Hoje vamos explorar a história da tribo de Dan. De sua ascensão a seu desaparecimento, acompanhando a intrigante conexão que muitos acreditam existir entre ela e o Anticristo. Vamos juntos nessa jornada de traições, idolatrias e profecias sombrias, enquanto mergulhamos fundo nas páginas das Escrituras. Para entendermos o mistério que envolve a tribo de Dan, é preciso voltarmos às suas origens. No Antigo Testamento, Dan é mencionado como um dos 12 filhos de Jacó, o patriarca de Israel, e a sua concubina Bila. Como filho de uma serva, Dan sempre ocupou uma posição ambígua dentro da família de Jacó, o que muitos acreditam ter influenciado o destino da sua linhagem. Quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoou cada um dos seus filhos, prevendo o futuro de suas descendências. Mas, no caso de Dan, suas palavras soaram mais como um aviso do que como uma bênção. Olha só, Dan será a serpente no caminho, a víbora na vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o cavaleiro para trás. Gênesis 49, 17. Intrigantes palavras, mas o que Jacó queria dizer com isso? Essa profecia carrega um simbolismo inquietante. A serpente em muitas culturas é associada à traição, ao mal e ao perigo oculto. No contexto bíblico, a serpente é, sem dúvida, a representação da astúcia e do engano, remontando a narrativa do Jardim do Éden, onde ela induziu ao pecado o primeiro casal humano. Ao comparar Dan a uma serpente, Jacó não apenas prenunciava um destino perigoso para essa tribo, mas também parecia apontar para uma natureza traidora. Essa imagem de traição se tornaria central nas interpretações posteriores sobre o papel dessa tribo na história de Israel. Como você verá, estaria Jacó prevendo a queda da tribo de Dan? Ou talvez algo ainda mais sombrio? Bem, alguns estudiosos interpretam essa profecia como um prenúncio de que a tribo traria dificuldades para Israel no futuro, colocando-a em oposição ao restante das tribos de Israel. Mas, ao invés de uma explicação clara, essa bênção de Jacó levanta mais perguntas do que respostas. O que seria essa serpente no caminho? Realmente significa no contexto da história de Dan? Bem, a resposta pode estar na trajetória histórica dessa tribo, que parece ter se afastado dos princípios estabelecidos pelas outras tribos de Israel. Uma explicação importante para entendermos. Ao entrarem na Terra Prometida, cada uma das 12 tribos de Israel recebeu um território específico. A tribo de Dan, no entanto, enfrentou um problema peculiar. Eles tiveram dificuldades em conquistar a terra que lhes foi atribuída. Diferente das outras tribos que se assentaram onde lhes foi prometido, os danitas buscaram um novo local para se estabelecer o seu povoado. Eles acabaram por migrar para o norte, onde encontraram uma cidade chamada Laís. Os danitas capturaram Laís e a renomearam para Dan, marcando o início de sua nova fase na sua história. Mas essa decisão de abandonar a sua herança inicial e buscar novos territórios já sugeria um distanciamento da aliança original feita com Deus. Enquanto as outras tribos permaneciam dentro das fronteiras da Terra Prometida, Dan parecia estar trilhando seu próprio caminho, fisicamente e espiritualmente. A história toma um rumo mais sombrio quando, no livro dos Juízes, somos apresentados a um evento que define o futuro espiritual da tribo de Dan. Nessa narrativa, encontramos a figura de Mica, um homem que fez uma imagem esculpida.
uma prática proibida pelas leis mosaicas. Quando os homens de Dan se depararam com essa imagem, eles a roubaram e passaram a adorá-la em sua nova cidade. A idolatria foi um dos maiores pecados cometidos pelo povo de Israel, uma traição direta à sua aliança com Deus. Ao adotar a adoração de imagens, a tribo de Dan não apenas se afastou dos mandamentos, mas abriu caminho para influências pagãs e práticas espirituais corrompidas. E esse afastamento não era algo pequeno ou sem consequências. Na teologia judaica, a idolatria era vista como rebelião mortal contra Deus, algo que traria maldições e destruição para aqueles que a praticavam. Mas por que a tribo de Dan se voltaria para a idolatria? Alguns acreditam que, ao se distanciarem fisicamente das outras tribos, os danitas ficaram mais suscetíveis à influência das nações pagãs ao redor, absorvendo as suas práticas e crenças. Outros apontam para a própria natureza de Dan, conforme descrita na profecia de Jacó, sugerindo que a traição e a desobediência já estavam incrustadas no destino dessa tribo. Enquanto seguimos pela narrativa bíblica, um mistério ainda maior começa a emergir. No livro do Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão dos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Nessa visão, ele lista as 12 tribos de Israel, cada uma recebendo uma promessa de redenção. No entanto, algo peculiar acontece. A tribo de Dan está ausente dessa lista. Por que Dan foi excluída dessa lista? Estaria a tribo amaldiçoada por suas transgressões? Esse detalhe, aparentemente pequeno, gerou séculos de debate e especulação. A ausência de Dan nas tribos redimidas pode indicar que essa tribo foi condenada por sua idolatria e desobediência. Alguns estudiosos sugerem que a exclusão é um reflexo do distanciamento espiritual que os danitas experimentaram ao longo da sua história. O silêncio sobre Dan em Apocalipse é especialmente notável porque o texto, conhecido por sua riqueza de simbolismo, cada palavra e cada detalhe no Apocalipse possuem significados profundos e implicações espirituais. Assim, a ausência de Dan não pode ser considerada um mero erro ou um descuido. Esse silêncio é interpretado por muitos como um juízo divino, indicando que Dan, por causa dos seus pecados, foi separada das promessas de salvação reservadas às demais tribos de Israel. Agora, entramos num território ainda mais sombrio e eu chamo a sua atenção. Desde os primeiros séculos do cristianismo existe uma teoria que conecta a tribo de Dan ao anticristo. O anticristo, segundo as escrituras e tradições cristãs, é uma figura que surgirá no fim dos tempos para enganar a humanidade e se opor a Cristo. A ideia de um líder falso e maligno está profundamente enraizada na escatologia cristã e é central para a compreensão dos eventos apocalípticos. Alguns dos primeiros pais da igreja, como Irineu de León e Hipólito de Roma, acreditavam que o anticristo surgiria da tribo de Dan. Baseados na profecia de Jacó, que compara Dan a uma serpente, esses teólogos argumentaram que o anticristo teria uma natureza enganadora e traiçoeira, características associadas a Dan. Como vimos, a exclusão da tribo de Dan das 12 tribos mencionadas no Apocalipse não passa despercebida. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a relação de Dan com o anticristo tem sido um ponto de especulação. As profecias de Jacó, que descrevem Dan como uma serpente no caminho, foram usadas como base para essa conexão. Os primeiros teólogos, como os já citados Irineu de León e Hipólito de Roma, acreditavam firmemente que o anticristo viria dessa tribo. Mas de onde exatamente surgiu essa ideia? Bem, para entendermos, precisamos examinar a simbologia bíblica da serpente. No livro do Gênesis, a serpente é o instrumento do mal, aquele que tenta Adão e Eva, levando-os a desobedecerem a Deus. A serpente é astuta, traiçoeira e, o mais importante, ela age nas sombras. Esses atributos foram transferidos à tribo de Dan através da profecia de Jacó e, mais tarde,
associados ao próprio anticristo. Além disso, o fato de Dan não estar presente entre as tribos redimidas no Apocalipse pode sugerir que a sua linhagem estava destinada a uma espécie de condenação eterna. Se a serpente é uma representação do mal e Dan é a serpente das profecias, não seria uma pista sobre o papel que essa tribo desempenharia nos eventos finais da humanidade? Bem, a tradição cristã, especialmente no início da igreja, interpretava as escrituras de maneira literal e simbólica. O conceito de um líder que se levantaria no fim dos tempos para enganar a humanidade estava profundamente enraizado na mentalidade apocalíptica da época. Atribuir essa figura à tribo de Dan fazia sentido para muitos estudiosos. Afinal, se Dan era a serpente traiçoeira, não poderia sua descendência gerar aquele que traria a maior traição à humanidade? O anticristo? Bem, com base nessas interpretações, a visão de Dan como a tribo que traria o anticristo ao mundo ganhou força. Essa ideia ressoou através das gerações de teólogos estudiosos da Bíblia, reforçando o mistério e o temor dessa tribo. No entanto, não há um consenso absoluto. Embora as teorias sobre a ligação de Dan com o anticristo sejam bastante intrigantes, a Bíblia não dá uma confirmação clara de sua origem. Tudo o que temos são profecias e interpretações que geram especulação e mistério. A história da tribo de Dan permanece como um dos mistérios mais intrigantes das Escrituras. Desde as suas origens ambíguas, passando por sua trajetória de idolatria e desobediência, até a sua exclusão das tribos redimidas no Apocalipse, a tribo parece carregar consigo um destino sombrio. A conexão com o anticristo, apoiada por interpretações de teólogos e profecias de Jacó, só adiciona mais camadas de mistério a essa narrativa. Embora nenhuma conclusão definitiva possa ser alcançada, o fascínio em torno de Dan persiste. Seu desaparecimento, seu papel nas profecias e a constante especulação sobre sua linhagem conspiram para criar um enigma que continua a capturar a imaginação de estudiosos, teólogos, entusiastas do Apocalipse e a própria nossa. No fim, a história de Dan nos lembra que, em meio à clareza das Escrituras, também há espaço para o inexplicável e o desconhecido. E talvez seja isso que torne a sua narrativa tão irresistível. E assim, encerramos a nossa jornada pelos mistérios da tribo de Dan e suas possíveis conexões com o anticristo. O que achou da história? Se você gostou desse vídeo, da nossa narrativa e quer continuar explorando os segredos ocultos da história e da Bíblia, não se esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos, deixe nos comentários e se inscreva aqui no canal Fatos Desconhecidos. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.